Capítulo 17 de João, do Evangelho de João, verso 9 em diante. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que tu me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e também as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me destes, para que sejam um como nós. Estando eu com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odeia, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu lhe peço que não os tires do mundo agora, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E lhe peço mais que santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Verso de número 22. Eu, portanto, dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, não sei a disponibilidade que você tem para nós discorrermos nesta manhã. Eu até pediria que, se as irmãs estiverem muito incômodas de lado, que sentem nessas cadeiras de frente, que melhorará para você ficar de frente com o pregador. E eu vou olhar nos olhos de vocês, por enquanto vocês não vão cantar. E aí espalhem-se aqui na frente, para a gente ficar mais frontalmente com a palavra. Muito bem. Desculpa desorganizar vocês, mas é para melhor aproveitamento da palavra. Para cá, ó, nessas cadeiras pretas, vocês podem sentar também. Vai pagar um pouco mais caro, mas sentem nelas. Meus irmãos, nós precisamos entender de algumas realidades que talvez só entendemos com o tempo, mas como eu falo para um público talvez de 10 anos para cá, alguns não têm nem 10 anos que aceitaram a Jesus. Em relação a mim, que nasci no lar evangélico, filhos de missionários. Minha mãe foi uma nata missionária no Baixo Amazonas.
Nós trouxemos experiências para nossas vidas já desde muito tempo. E parece-me que discorremos 3 tempos importantes. Para cá, olhe para cá agora. Deixe que nada tire sua atenção. 3 tempos importantes que nós precisamos entender para que possamos produzir e ter certeza daquilo que somos, o que temos e o que podemos. É bem verdade que o primeiro tempo se descreve com um tempo do início da primazia da igreja, que teve experiências inéditas, que nós às vezes assustamos. Avaliando na nossa visão, hoje Deus falaria com o pastor. Se Deus quisesse dar uma mensagem para vocês, teria que buscar o pastor. Perdemos algumas representatividades apostólicas e não temos o ministério apostólico. Nós consideramos o ministério apostólico, mas não temos o ministério apostólico atual e não temos o ministério profético. Nós temos dons proféticos e temos sombras apostólicas. Efésios capítulo 4, verso 11, está aqui o nosso ministério. O mesmo Espírito chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Esse ministério, representando o ministério apostólico, aparentemente no primeiro tempo da igreja, ele regia, descrevia e autorizava. Os apóstolos foram aqueles escolhidos por Deus para dar ênfase frontalmente àquilo que Deus queria fazer em todas as gamas. Deus queria entrar na casa do pobre e do rico. Deus levou Paulo no mais flagelado bairro, mas levou na mais alta corte para poder pregar que o reino dos céus estava estabelecido na terra. Você não entendeu? Tudo que Deus fez foi para mostrar ao mundo que o reino de Deus não se estabeleceria, mas que já estava estabelecido o reino de Deus na terra. 60 anos depois, se Deus não salva pessoas inteligentes, definidas, corajosas, fiéis, fidedignas, teriam banido com o nome de Cristo. Os herodianos e sacerdotes infiltrados no meio da igreja para desarticular, para derrubar, fechar as portas. Vejam que as investidas do diabo era grande para calar a mensagem de que o reino estava estabelecido e de que Cristo foi uma realidade na terra. Que eles maltratam, prendem, inibem, ameaçam. As maiores ameaças foi matando nossos primeiros apóstolos. Só teve um apóstolo dos demais que escolheu Deus, que não morreu de morte cruciante. Todos os demais morreram, exceto João, que Deus, através do reino, porque era uma mudança, João com 99 anos de idade, Deus
Observa que todos os apóstolos haviam morrido, contemporâneo a João. Aí Deus resolve então mostrar nessa transição de tempo da igreja para a Idade Média, aonde entrariam o intermediário, que seria o aparecimento dos futuros heróis da fé. Deus fez através de João um sinal que talvez, se não tivesse acontecido, teríamos problemas da transição. Eu estou falando de transição de épocas, porque talvez daqui uns dias você não vê mais obreiros com os cabelos brancos. E se Jesus não voltar, nós vamos precisar dos jovens de cabelos pretos, com a mesma experiência e eficaz, com a mesma fé que continue pregando. Mas nesta transição de João para a Idade Média, entenda, pegaram João, e neste momento em que João é o último dos apóstolos, Deus resolve pegar João, permitir que ele sofra indo para a ilha de Patmos, trabalhar numa carvoaria, um homem já com 80 anos carregando, trabalhando numa mineração exclusiva do governo. Mandaram para lá porque ele estava a perturbar as comunidades, dizendo com ênfase que o reino dos céus estava estabelecido na terra, que Jesus era uma realidade. Aleluia. Antes de ir para a ilha, Deus teve que fazer um sinal. Jogaram João dentro de um caldeirão, porque eles queriam que o último apóstolo morresse cozido, descascado, agonizando. E aqueceram aquele azeite dentro de um caldeirão e jogaram João dentro. João caminhava dentro daquele caldeirão para lá e para cá, e não queimava nenhum dos seus artérios, da sua pele, nem o seu cabelo foi queimado da pele, porque Deus estava mostrando um sinal para a transição de épocas. A primeira palavra que eu quero lhe dizer é o seguinte: em toda transição de época, Deus tem que fazer um sinal extraordinário. Este sinal foi um dos sinais que revivificou, reativou, reacendeu a fé em algumas pessoas que haviam crido. Esse João é levado para a ilha de Patmos, trabalhando nessa mineradora exclusiva de um governo. Ele é um dos escravos e prisioneiros. Eu aprendo aqui que Deus, quando tem um propósito, Ele não depende do lugar onde você está. Deus não depende de épocas, de lugares definidos ou de situações agregáveis. Deus tem sua própria agregação para épocas e para lugares. Aleluias. Você pode estar no deserto, se Deus quiser preparar uma mesa com frutas da cidade para você, Ele prepara, porque Deus é Deus que muda as épocas e os lugares. Foi na ilha de Patmos que Deus falou com João e mostrou a revelação do Apocalipse, que parece que é hoje.
Ele fala da cidade, ele fala do trono, ele fala dos sinais, ele fala do aparecimento da besta, ele fala da igreja, ele fala dos pastores, ele fala do bom conselho que a igreja tem que ter, ele fala do Espírito Santo, ele fala da glória de Deus, ele fala do poder de cima, ele fala do poder parcial de baixo, glória. Mas uma das coisas principais que ele fala, que haverá um novo céu e uma nova terra, haverá um lugar de descanso para aqueles que forem fiel aqui, serão recebidos lá. Cutuca o irmão que está perto de você e diga assim: a nossa mensagem não mudou. Diga assim: a nossa mensagem não pode mudar. E diga: a nossa mensagem não mudará. Diga assim: pode chover canivete. A mensagem de João é a mensagem que há 2000 anos atrás foi pregada e que nós continuamos a pregar hoje. Quantos querem sair nesta manhã deste lugar incendiados para pregar e continuar pregando esta mensagem? Abra sua boca e diga glória a Jesus. Agora sim, né, Caio? Aleluias. Coisa do anticristo. Vamos lá. Vai dar certo. Aleluias. Todas as intenções contra a igreja na primeira época, na segunda época que abrange o ensino médio, ou seja, o tempo da Idade Média, em que aparece John Wycliffe, em 332, traduzindo a Bíblia do latim para o inglês. Posteriormente, John Ruiz, que dá ênfase a estas palavras, e completamos 500 anos da transição desta época, e aparece Martim Lutério, John Calvino, John Wesley, Charles Wesley, W. Whitefield. Foram homens que marcaram épocas e tempos, que seguraram seu tempo e a sua geração com a fé e a palavra. Eu fico aborrecido quando eu falo para uma geração covarde, que se esconde, que se esquiva, medrosa, que é maleável às coisas do mundo, mas insegura com as coisas de Deus, que tratam as coisas do reino parcialmente e as suas coisas tratam particularmente definidas. Deus está em busca de uma transição, de uma geração que talvez a nossa seja a última. O glória a Deus foi pequeno. Você viu como é que foi? Glória a Deus, porque não está entendendo que o cajado foi passado para a sua mão. Você que ainda não é batizado já está atrasado no seu batismo, porque a qualquer hora Jesus vai arrebatar a igreja. Onde está a tua línguas estranhas? Você que está dizendo assim: olha, eu vou fazer, pastor, estou esperando o meu casamento, estou esperando a conclusão da faculdade, o meu comércio melhorar, estou acabando os meus negócios. No meio de uma transição, Deus não está preocupado com o teu negócio, Deus está preocupado com o negócio dele. Quando você der atenção aos negócios dele, ele dá atenção aos teus negócios. Oh, glórias!
Diga para o irmão que está perto de você: nós tivemos tempos e tempos, pessoas e pessoas, homens e mulheres, que definiram o seu tempo, pregando o reino, estabelecendo o reino, mostrando o reino, implantando o reino. Eu glorifico a Deus que há 2 anos atrás eu passei, eu acho que 2 anos, né? Passei aqui na frente, só tinha entulho aqui dentro, pedra. O pastor me mostrou, estava os crumbos, monturo de pedras. E olha, a coisa está organizada, o reino cresceu aqui. Seu aleluia está engasgado, mas tudo bem, você está aí. Eu estou dizendo que o reino cresceu por aqui. E eu estou dizendo que ele vai crescer mais. Quando você achar a fenda de Deus e dizer para Deus: eu não quero ser usado como eu fui em 2023, 2024 eu quero uma carga maior. Aí Deus fará crescer aquilo que tu põe a mão, de um jeito ou de outro. Quando você despertar esta oportunidade que Deus te deu de transição, e você não se esquivar na escola, no colégio, com seus coleguinhas, com as suas coleguinhas, e em vez de você entrar no entretenimento da mídia, ou de coisas arcaicas que não importa para o reino, pregue o reino, estabeleça o reino dentro da tua sala de aula, estabeleça o reino perto da tua casa, na casa dos teus vizinhos. Observe aqueles que têm sede, mas não podem chegar na fonte. Pegue na mão dele, leve e diga que a fonte tem água para ele. Meu Deus! Deus está falando para você que está passando a transição para essa geração que talvez seja a última e que não será a primeira covarde, mas que ela será, meu Deus, a geração que fará a última transição, em que levantará o olho vivo e verá o céu aberto e o Filho de Deus descendo para arrebatar a sua igreja. Eu quero que você levante por 1 minuto, levante as suas 2 mãos para o céu e feche os seus olhos, porque eu estou sentindo que Deus está falando, não é só comigo. Aleluia, cadê? Oh glórias! Segure a sua mãozinha aí, segure aí, olha aí. Fale alguma coisa com o Espírito Santo, diga: Jesus, eu quero sair daqui diferente. Fale com ele, diga: eu vou sair diferente. Tinha um cadeado na minha língua, tinha uma corrente nos meus pés, as minhas mãos estavam atadas, mas eu vou sair daqui livre. Não tem mais John Wesley, não tem mais John Hughes, não temos mais John Fox, não temos mais Martin Lutero, não temos mais W. Rothschild. Agora chegou a tua vez. Eu vou repetir: chegou a tua vez. Eu estou sentindo Deus aqui, eu não sei você. Olhe para mim aqui. Você acha que Deus não permitiu que o mundo odiasse a igreja primitiva? Sim ou não? Foram odiados?
a ponto de serem mortos, presos. Você acha que na Idade Média os nossos heróis da fé foram odiados? Sim ou não? Você sabe como Savonarola morreu? Amarrado em praça pública em Florença, num tronco, e atearam fogo por baixo para que o profeta da sua era fosse extinto. Você sabe como John Hus morreu? Sendo levado pelas ruas em procissão para a sua morte. Vários dos nossos heróis da fé da Idade Média morreram, pagaram com suas vidas o preço do estabelecimento do reino na terra. Sabe o que me preocupa? Que talvez a nossa geração é a última, mas que os profetas da última geração acham que o mundo é nosso amigo. Eles querem trabalhar em parcerias com o mundo, com o marketing do mundo, com a mídia do mundo, com a filosofia do mundo. Tem pastores e pregadores que não pregam mais Bíblia, pregam filosofias. Filosofias de filósofo ateus estão sendo trazidas para dentro das igrejas como parte de suas preleções. Nós temos 31 mil versículos, 27 mil capítulos para pregar a palavra de Deus. Eu não preciso de filosofia. Aleluia! Deixe os filósofos da escola e traga os profetas para os altares. Quem concorda, levante a mão para adorar. O pior é dizer de dois termos. O termo da multidão que não se agrada mais da palavra. Eles querem ouvir filosofia. Se você falar de Pitágoras, de Aristóteles, se você falar de Platão, se você falar de Paulo Coelho, Augusto Cury, se essas mensagens não forem inseridas nas preleções dele, tem um povo que acha que a mensagem é vazia, oca, puro engano. A mensagem mais completa é aquela que diz que Jesus Cristo ainda salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, líderes que perderam suas visões, que trazem qualquer animador de plateia, palhaços de circos que se tornam preletores de igreja, que precisam converter-se ou ser extinto do nosso meio para poder o reino ser estabelecido com normalidade novamente. Eu vou repetir para você ouvir. Eu vou repetir para você ouvir. Qualquer hora Deus levanta um profeta com poder, com um poder maior para tocar fogo no circo desses palhaços. Você não está entendendo o que é que Deus está falando aqui nesta manhã? Eu nem queria falar isto, mas Deus está falando isso como um ato profético. Oh glória!
Fique de pé nesta hora e levanta a tua mão para o alto e diga assim: eu creio. Segure na mão desta pessoa que está perto de você. Diga assim: Deus, qualquer hora, vai decidir a transição da nossa geração. Oh, glórias! Aí, meus irmãos, o trem vai pegar. Me pergunte por quê, diga por quê. Diga por quê. Diga por quê. Está fraco, diga por quê. Porque Deus vai ter que decidir tirar muita gente de cima e levar para baixo, e pegar muita gente de baixo e trazer para cima. Oh, glória! Levanta a tua mão para adorar. Sente-se. Já que está filmando aqui, eu vou mandar uma mensagem para os líderes. Fique atento. Trabalhe na visão da palavra e no direcionamento do Espírito Santo. Porque senão a qualquer hora Deus te leva para a glória e te coloca num bom lugar e coloca outro no teu lugar do altar. Presidente do círculo de oração, presidente de jovens, não seja o namorador das meninas, seja aquele que toca fogo no altar, para que o poder de Deus se manifeste na implantação do reino. Meu Deus! Alabagadagas. Vocês não vão aguentar uma hora de palavra. Eu vou concluir esta palavra dizendo que a transição da Idade Média para a Idade Contemporânea foi marcada por dois homens incríveis. Dois homens que não tinham expressão econômica, mas que tiveram que conseguir dinheiro doado para poder ter uma visão através de Deus de uma cidade chamada Belém do Pará, que eu calculo que ainda seja a terra do avivamento. Esses dois homens vieram para Belém, não vieram fazer turismo, conhecer a cidade, a cultura, provar as culinárias, observar as arquiteturas. Eles vieram com uma finalidade: fazer transição de poder para uma geração. A primeira refeição de Gunavingre e Daniel Berg foi manga com farinha. Mas não importa o que você come, importa o que você sente. Sentados na praça, sem saber para onde ir, Deus o direcionou a casas de irmãos. Mas foram bem recebidos? Não, foram perseguidos. Qual é a geração que chega para estabelecer a diferença do reino, que não é assediada pelo mundo, às vezes sequestrada pelo mundo, perseguida? Qual é? Tiveram suas dificuldades, sem ter casa definida,
Daniel Berg tinha que trabalhar na empresa para sustentar Gunnar Vingre, que era mais franzino, que não tinha habilidades de trabalhar com serviços grosseiros, mas eles estavam definidos no que eles vieram fazer. Trabalhavam durante o dia, derramando suor, e durante a noite pegavam a Bíblia e saíam de casa em casa dizendo: o reino chegou, o batismo para o Brasil chegou, o Espírito de Deus veio para este país. Meu Deus, coloca isto no nosso coração. Querem que eu lhes diga que toda geração pagou o seu preço? A esposa de Gunnar Vingre, ela foi tão incendiada pelo espírito que veio no marido, aleluia, que ela começou a cantar hinos espirituais, compor hinos da harpa, pregar, e começou a profetizar. Deus começou a revelar. Eu disse para vocês que tem gente infiltrado no nosso meio. Teve gente que começou a dizer que ela estava profetizando da carne, chamou ela de louca, chegaram a rejeitá-la. Quando Gunnar Vingre morreu, ela ficou sem casa, sem salário, sem abrigo. No final da sua vida, foi levada para um asilo como doida. É o preço que a geração paga para estabelecer um reino avivado na terra. Oh meu Deus! Mas eu quero que você levante a mão, diga: nem que custe a minha cabeça, eu vou estabelecer o reino, eu vou pregar até Jesus voltar. Oh meu Deus! Que ele vai voltar, eu sei que ele vai voltar. Quando eu não sei, pode ser agora, mas até que ele venha, nós seremos os verdadeiros profetas da terra. Tem gente que não vai chorar aqui, pastor, vai chorar em casa. Tem dois tipos de crente: aquele que grita na igreja, que chora, e tem um que fica com o olho seco, mas quando ele chega em casa, ele se tranca no quarto e diz assim: eu sou um covarde. E ele chora com o rosto no pó. Não importa que tipo de crente você está hoje aqui, o que importa é que a partir desta data teu ministério não será mais o mesmo. Eu estou profetizando que o teu ministério, aonde você estiver, não será mais o mesmo. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Olhe, talvez em todas as gerações que passaram, eles não conseguiram subjugar o quanto estão subjugando a nossa. Pastor Naum, em todas as gerações que foram transitórias, elas não foram tão perseguidas. Só que a nossa perseguição é diferente. O dia que você ver alguém cortando a cabeça de um pastor, o governo vai lá e prende aquela pessoa que cortou. Essa é a diferença, que no passado o governo dava o aval, apoiava.
Porque o diabo mudou sua estratégia. Ele não está cortando cabeça de ninguém para pregar o evangelho. Que prega o evangelho, que estabelece o reino na terra. Já cortaram a cabeça de algum crente aqui na cidade? Sim ou não? A perseguição deles com a nossa geração é diferente. Eles querem nos deficienciar. Eles querem nos deixar especiais. Aqueles que andam de cadeira de roda, de muleta. Eles querem que nós sejamos dependentes. Paulo, no capítulo 2 de Efésios, verso 3 em diante, ele diz que nós não estamos mais sobre o domínio do mundo. Verso 4, ele diz: não estamos sobre os domínios do príncipe deste mundo. E depois ele disse: não estamos sobre o domínio da carne, porque ele nos vivificou. Mas o pior é que a maioria da nossa geração é escravo do mundo. Daqueles que são dúbios, querem cantar na igreja, mas querem viver no mundo. Acham gostoso o céu, mas acham doce o mundo. Acham amarga a palavra de Deus, mas acham doce os programas do mundo. A nossa geração está sendo perseguida diferente. Eles conseguiram entrar dentro da nossa casa sem que percebêssemos. Porque a filha que era para ser uma profetisa, uma cantora da igreja, aderiu ao movimento do nudismo. É risco colocarmos os nossos jovens numa faculdade federal, onde tudo está, a devoluta, as bancarrotas sociais. Esse mês passado teve uma aula em uma faculdade federal no Brasil que foi assistida por alunos nus, sem roupa. Que ponto nós chegamos em que nossas faculdades, de termos medo de colocar os nossos filhos dentro dela, onde era um lugar que educava, agora é um lugar que deteriora a mente humana, que maltrata a vida espiritual da nação, em que nos corredores se tem liberdade para usufruir seus vícios. E alguns dos nossos filhos estão neutralizados. Eles preferem aceitar o sistema para sobreviverem. E com isto, aceitando o sistema, eles enfraquecem nas nossas igrejas. Eles se afastam dos nossos grupos. Eles se escondem da oração. Eles não sabem mais o que é jejum. Eles odeiam a palavra, porque o que eles aprendem na sala das faculdades são tão convincentes através das filosofias que combatem a nossa palavra dentro da Bíblia. Para onde iremos? Se este mundo no presente quer nos deixar deficiente. Sabe o que diz a palavra de Deus em Atos 12:17?
Diga comigo, Atos 12, 17. As cadeias amarravam as mãos de Pedro. Então diga comigo, eles neutralizaram as mãos de Pedro. Atos 16, 24. Diga comigo, as cadeias amarraram os pés de Paulo e Silas. Levítico 26, 13. Diz a palavra do Senhor: quando eu vos trouxe do Egito, eu, o Senhor, quebrei os timões, as algemas que neutralizavam o vosso movimento. O que faz um corpo ter movimento é a coluna, a espinha dorsal perfeita. Deus está dizendo que eles, vindo do Egito, vieram corcundos, e Deus endireitou a corcundez deles. Jesus não gosta, meus irmãos, de gente corcunda. Uma geração que se agacha, uma geração que se humilha diante da promiscuidade, da lascividade, dos erros, da mentira, do adultério. Que quando Jesus entra em Cafarnaum, saía uma mulher que era corcunda, para a comunidade era normal. Todo mundo passava por ela e dizia assim, é normal, a mulher já é corcunda, ela vai ficar a vida toda assim. O dia que Jesus entrou em Cafarnaum, ela ia saindo, Jesus entrando e ela saindo. Sabe o que Jesus fez? Tocou na costa dela e automaticamente ela saiu andando direita. Não, você não está entendendo. Levante a sua mão nesta manhã. O crente que veio com as mãos amarradas para cá, com os pés neutralizados, com a corcunda, com a coluna deficiente, Deus vai fazer você andar direito. Aquela vizinha que te conhecia andando assim, reclamando, murmurando, sem ânimo, não tinha vontade de olhar para cima, só olhava para baixo, agora vai olhar para você chegando em casa, ereta, dizendo só, o Senhor é Deus. Aleluia! Mas o mundo hoje ainda quer deixar você mais deficiente. Me pergunte, diga onde, pastor? Jeremias 28, 10. Diga comigo, o jugo no pescoço. Jeremias teve que andar muito tempo com jugo no pescoço. Olha. Para dizer para o povo de Israel que Deus ia levar eles a um jugo que duraria 70 anos. Mas eu vou dar uma notícia para você. Teve um dia que Deus chamou um profeta chamado Ananias, contemporâneo de Jeremias, e ele disse, Ananias, venha cá, eu preciso ter uma conversa com você. E Ananias disse, sim, Senhor. Era outro profeta contemporâneo que não escreveu livro, mas que tinha diálogo com Deus. E a Bíblia diz que Deus disse para ele, procure Jeremias aonde ele estiver na cidade hoje. Ananias disse, para quê, Senhor? Ele disse, chegue lá, pare Jeremias, arranque o jugo do pescoço dele e diga, hoje, acaba com o jugo do teu pescoço. Quem está entendendo, levante a mão para adorar.
Diga comigo: jugo nas mãos. Jugo nas mãos. Jugo nos pés. Jugo na coluna. Jugo no pescoço. Salmo 2, versículo 5. Cadeias do corpo. A pessoa diz assim: eu que gostaria de fazer a obra do Senhor, pastor, mas dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, ai, ai, ai. Eu não sei em que lugar você trouxe a doença hoje para cá. Eu só estou profetizando que ela não está mais aí. Você não está entendendo, meu filho, que eu vim como profeta de Deus nesta manhã aqui. Teu problema na coluna, para você não estabelecer o reino, a coluna está ficando perfeita agora em nome de Jesus. Teu problema na consciência, teu problema onde é? No coração. Teu problema são nas articulações, nas artérias, na garganta, no ouvido, aonde é? Nos nasais, aonde é? Na garganta. Pelo amor de Deus, levanta a tua mão e recebe a cura aí agora. Levanta a tua mão e recebe aí agora. Meu Deus. Receba, receba. Segura a tua mão porque eu estou vendo Deus operar.